O mundo em que vivemos atualmente é herdeiro de inúmeros progressos que a humanidade viveu desde os tempos antigos. As primeiras civilizações, formadas na região do Crescente Fértil, foram responsáveis pelo desenvolvimento da escrita e por grandes avanços técnicos e científicos. Os fenícios criaram o alfabeto fonético que está na base do que usamos hoje. Entre os hebreus formou-se a crença religiosa monoteísta que tanto influenciou os rumos da nossa história. Dos gregos herdamos importantes conceitos como o de política, democracia e filosofia. Embora também tenhamos sofrido grandes influências da civilização da Roma Antiga, que se transformou num grandioso império na Antiguidade. A história do Império Romano tem a sua origem na fundação da cidade de Roma, na Península Itálica, onde hoje se localiza a Itália. Embora não se saiba com certeza quando a cidade fora fundada, seguindo os cálculos dos próprios romanos, esta terá sido erguida no ano de 753 a.C. Na verdade, a história da fundação de Roma contém muitos elementos fantásticos, de modo que é difícil determinarmos o que é história e o que é imaginação. Os mais antigos relatos afirmam que Roma foi fundada por dois irmãos gêmeos, Rómulo e Remo, que, abandonados pelos pais, tinham sido protegidos e amamentados por uma loba. Rómulo teria sido o primeiro rei de Roma após ter assassinado o seu próprio irmão, Remo. De qualquer modo, a cidade de Roma não foi desde o início um império, mas apenas uma pequena cidade monárquica, isto é, governada por um rei. Contudo, conforme a cidade conquistava as regiões vizinhas e expandia o seu território na Península Itálica, ocorriam também grandes transformações políticas que depois fizeram da pequena cidade um grandioso império. Após o término do seu período monárquico, em 509 a.C., Roma transformou-se numa república, ou seja, em vez de ser governada por um único rei, Roma passou a ser controlada por um conjunto de magistrados eleitos anualmente que administravam a res publica, a expressão em latim que significa a coisa pública. Estes magistrados tinham a sua atuação fiscalizada por um Senado, que era originalmente uma Assembleia de Anciãos. A República Romana sobreviveu quase 500 anos, mas foi substituída no ano de 27 a.C. por um governo imperial, ou seja, com os poderes concentrados nas mãos de um imperador. No início do século II e depois de Cristo, o Império Romano atingiu a sua maior extensão territorial. Além de toda a Península Itálica, Roma conquistou uma vastíssima região em torno do Mar Mediterrâneo, incluindo o norte da África, o Próximo Oriente, a Península Balcânica e a própria Península Ibérica, onde atualmente se localizam Espanha e Portugal. É por isso que, ao incorporar todas estas regiões a um império unificado, a Roma Antiga foi capaz de absorver e a perpetuar nessas localidades elementos culturais que permanecem vivos até hoje.